Mateus, capítulo 16, versículo de número 24. Amém? Mateus 16, 24, a palavra do Senhor diz assim: Então, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Vou ler mais uma vez. Então, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Pai, nós te louvamos, te agradecemos nesta hora pela tua palavra que foi lida. Espírito Santo, a tua palavra é a maior revelação para o homem e para a mulher, para o ser humano, Pai. Hoje, Senhor, nós vamos participar da mesa do Senhor, participar do pão, participar do cálice, e que como igreja nós possamos aprender, como igreja nós possamos nos posicionar conforme a tua palavra que nos diz sobre negar a nós mesmos, negar a nossa vontade, tomar a nossa cruz e seguir. Pai, nessa noite, nos ensina, fala conosco de uma forma especial. Tu conhece cada vida que aqui está. Tu conhece cada um, Senhor, que vai ouvir esta mensagem nesse momento. Sonda os corações, e que a tua palavra possa encontrar, Senhor, uma terra, Senhor, fértil, uma terra para produzir, Pai, a 30, a 60 e a 100. Por isso, ministra o teu propósito, ministra a tua graça, é o que nós te pedimos e nós te louvamos, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. E essa é uma palavra muito conhecida, muito forte e muito verdadeira. Tomar a sua cruz. Mas como é difícil. Como é difícil nós enfrentarmos, porque quando nós falamos de cruz, nós falamos de entrega, nós falamos de sacrifício. Nós lembramos da via dolorosa, nós lembramos de tudo aquilo que Jesus enfrentou. E então não é simples, é fácil ler, mais difícil colocarmos em prática. Então eu quero falar hoje sobre tomar a sua cruz, sobre posicionamento. Irmãos, quando Jesus, ele entende que a sua hora está chegando, que o momento da entrega, que o momento do maior sacrifício estava chegando, Jesus ele começa a tomar atitudes agora decisivas, porque ele precisa concluir o seu propósito. Jesus ele precisa concluir, ensinar os seus discípulos, prepará-los, porque a partir desse momento as coisas vão mudar, a perseguição vai aumentar, ele não vai estar lá, ele vai enviar o Espírito Santo sim, mas será um período difícil. A igreja vai nascer num contexto de dificuldade, a igreja vai nascer num contexto de situações muito difíceis de perseguição. Então a última semana de Jesus, ela vai ser marcada por momentos cruciais. A semana de Jesus, Jesus vai fazer muitas coisas vão acontecer, porque Jesus sabia que enfrentaria a cruz e cada passo, cada instante o aproximaria mais desse momento. Então nessa noite eu quero rapidamente refletir sobre os principais fatos a respeito da última semana de Jesus na terra, contando desde a entrada de Jerusalém, a sua entrada triunfal em Jerusalém, até a ressurreição. Embora a gente não tenha, eu não tenho muito tempo aqui para a gente poder trabalhar todos os detalhes, eu quero me ater pelo menos aos principais momentos, as principais situações, e eu vou usar como nossa base o Evangelho de Mateus, mesmo sabendo, irmãos, que a ordem dos fatos podem sofrer alteração em termos de cronologia,
né? Então talvez você pode ouvir a ministração e você pode falar: pastor, mas isso não foi em outro momento. Mas eu vou seguir com base no Evangelho de Mateus. E então a gente vai ver 8 decisões. Então hoje tem bastante tópicos, irmãos, gostam de tópico, tem bastante. Quando eu falei para minha esposa que eram 8, ela já entrou em desespero. Falou: se você fala 3 em 1 hora, imagina 8, a gente precisa de mais tempo. Mas eu vou ser bem sucinto, irmãos. Procurar ser bem objetivo, que eu falei, não temos tempo para entrar na profundidade. Mas hoje é um culto que eu quero que vocês reflitam e entendam aquilo que Jesus enfrentou e atitudes que nós temos que ter. Nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir. Mas com certeza, se você entender isso, você vai ver que também vai ser uma cronologia para as nossas vidas, para nós entendermos que nós precisamos chegar ao lugar de ressurreição. Nós precisamos viver isso. Às vezes a gente acha: não, mas pastor, eu já desci as águas batismais. Mas a minha pergunta é: será que realmente você viveu essa ressurreição? Será que realmente você matou a tua carne? Ou você descobriu, como dizem aí, né, que o danado da tua carne, que o danado do homem, da mulher sabia nadar? Então hoje é uma noite para que a gente entenda isso, que a gente mate verdadeiramente a nossa carne, viva conforme a palavra do Senhor. Então nós vamos aprender sobre a caminhada para a cruz. E essa caminhada também é a nossa. É sobre tomar decisões para chegarmos até a cruz. Entenda isso. De uma vez por todas, como cristão, o nosso caminho é a cruz. O nosso caminho é a cruz. Você caminha para a cruz. Então não espere o evangelho fácil. Não espere tudo bem acontecer na tua vida, porque a nossa caminhada é o caminho para a cruz. Sem a cruz não haverá ressurreição. Então nós precisamos entender isso nessa noite. Quem já teve uma semana difícil aqui? Levanta a mão. Alguns não tiveram ainda, glória a Deus. Então se você não teve, eu vou te falar, você ainda vai ter uma semana difícil. E essa semana de Jesus é uma semana terrível. É uma semana muito difícil, muitas coisas vão acontecer. Então nós vamos refletir sobre essa última semana até a crucificação. E para isso nós vamos lá em Mateus 21. Mateus 21, o versículo 1. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, porque eu vou ler tudo. Eu só vou dar a referência para vocês acompanharem. Então Mateus 21 vai falar agora acerca da entrada triunfal de Jesus. Do versículo 1 até o 11 vai relatar sobre isso. Então nós entramos no nosso primeiro tópico. E o primeiro tópico que nós precisamos entender nessa noite, que nós temos que ter na nossa vida, é receber Jesus como Senhor. É simples. Aí você fala: pastor, eu já recebi, já aceitei Jesus. Mas será que a gente aceitou? Será que a gente permitiu que Ele seja Senhor? No domingo anterior à ressurreição de Jesus, a Bíblia vai dizer, lá no Mateus 21, versículo 1 até o 11, que Jesus ele entra em Jerusalém montado no jumentinho. E a Bíblia vai dizer que então agora ele vai ser aclamado. Ele vai ser aclamado como rei. Eles vão começar a gritar: hosana ao filho de Davi, hosana nas alturas. Eles vão declarar que ele é o rei, que ele é o Senhor. Mas entenda algo, por várias vezes, outros momentos, Jesus já havia entrado em Jerusalém. Jesus já havia passado em Jerusalém. E ninguém exaltou ele como Senhor, ninguém disse que ele era Senhor. Talvez nem deram importância para ele. Mas a Bíblia diz que desta vez agora se cumpre o propósito de Jesus assumir o senhorio dele sobre o povo de Deus. Esse momento nos ensina algo muito importante que a gente tem que ter para as nossas vidas, para a nossa caminhada com Jesus. Ensina sobre a necessidade de receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque às vezes quando a gente fala só de Senhor, de Ele ser Senhor, é como você falasse com respeito, como você olhasse para uma pessoa de idade, você fala o Senhor, a senhora, é um tratamento de respeito, não é isso? Então entenda algo, quando você fala que o Senhor, Ele é Senhor, não é simplesmente um tratamento de respeito, não, Ele é o Senhor Deus, é o Senhor Jesus, né? Não, você está dizendo que Ele é Senhor e você é servo, que Ele é Senhor e você é escravo dEle.
você entregou todas as coisas para Ele. Você reconhece que é Ele que dita as regras. Você diz: Senhor, do meu jeito não dá certo, mas eu vou seguir aquilo que o Senhor quer que eu faça. O Senhor agora é o meu Senhor, e eu sou teu servo. Eu vou fazer a tua vontade. O que Maria ela vai dizer para o anjo? A serva do Senhor está aqui, cumpra em mim a vontade do Senhor. Mas a minha pergunta para nós nessa noite, nesse primeiro momento é: será que Jesus ele é Senhor da sua vida? Será que nós temos permitido que Ele seja o Senhor, ou será que a nossa vida ainda continua baseada nas nossas próprias decisões? Porque se nós andamos com base nas nossas decisões, então Ele não é Senhor. Nós começamos a andar sobre aquilo que nós achamos que é correto. Mas lembra, Jesus falou que a gente tem que tomar a nossa cruz. Então nós vamos andar em direção à cruz, amém? Então se Ele é Senhor, você vai andar não conforme a tua vontade, não é conforme o teu querer, não é conforme você acha que é melhor para você, mas você vai andar de acordo com aquilo que o Senhor espera que você viva, e como o Senhor espera que você ande. Então existe um modo de conduta, existe um modus operandi que a gente precisa começar a viver, a gente precisa começar a andar. O nosso padrão não pode ser o padrão desse mundo, o nosso padrão tem que ser o padrão de Cristo. Então quando você vem à frente, você confessa com os teus lábios, você está dizendo: Senhor, o Senhor é Deus na minha vida. Eu entendo, eu reconheço que eu não consigo fazer, mas com o Senhor eu poderei fazer, com o Senhor eu vou chegar. Então o primeiro ponto que a gente precisa ter no nosso coração é: decida receber Jesus como Senhor em sua vida, não apenas como alguém que vai resolver o teu problema quando as coisas ficarem difíceis, mas como aquele que verdadeiramente dita as regras para você. Aí, o que vai acontecer? Segundo o Evangelho de Mateus, vamos para o segundo tópico, lá, já estou rápido. Segundo tópico, versículo 12 e 13, diz assim, no capítulo 21: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, vós porém as transformais em covil de salteadores. Então nós vamos ver uma sequência agora. Quando eu reconheço que Ele é o Senhor da minha vida, que é Ele que dita as regras, o que o Senhor vai fazer? Ele vai limpar, Ele vai arrumar, Ele vai consertar. Porque você entregou o poder para Ele. Você disse: Senhor, eu não consigo por mim mesmo. Está aqui, Senhor, faz o que o Senhor quiser. A chave da minha casa, ela é tua. O Senhor vai ditar as regras. Então perceba, Jesus já havia entrado em Jerusalém, já haviam cambistas antes, já havia as trocas antes, mas Jesus não tinha feito nada. Mas agora o povo chega para Jesus e reconhece: Hosana, Ele é o rei, Ele é o bendito, Ele é aquele que vem, Ele é o Messias. Ele é recebido em Jerusalém como Senhor, e como Senhor agora, Ele vai agir como tal. Um ponto que a gente precisa entender é isso. Às vezes a gente acha que aceitou Jesus agora, é só vitória, só vitória, só vitória, a prova acabou, a luta foi embora, é só vitória, só vitória, só vitória. Agora Jesus, meu irmão, Ele vai começar a mexer, Ele vai começar a consertar, Ele vai começar a limpar, Ele vai entrar na tua casa, vai cear com você e vai consertar aquilo que precisa ser consertado. Então agora Jesus vai agir como tal, e Ele vai corrigir aquilo que estava errado na casa do Senhor. Por muitas vezes, como eu disse, desde a mocidade, Jesus já havia entrado no templo, e Ele viu o comércio na casa de Deus. Mas agora, recebido como Senhor, Ele vai reagir. Ele vai reagir para a mudança do templo. Ele vai reagir para que isso se transforme. No versículo 18 e 19 do mesmo capítulo ainda, Jesus agora, Ele também vai amaldiçoar a figueira, uma figueira sem frutos, mostrando que Deus não quer que tenhamos uma vida infrutífera,
apenas de aparência. Jesus não chamou você, você não permitiu que Ele fosse teu Senhor, apenas para você ter aparência de crente, para você colocar nos teus status algumas palavras bonitas, mas para você viver uma vida segundo os propósitos do Senhor, para que você viva uma vida segundo a vontade do Senhor. Então a atitude de Jesus expulsando os cambistas, os vendedores de animais, que estavam lá separando as coisas para o sacrifício, mostra que precisamos tomar uma decisão de romper com as coisas erradas em nossas vidas, coisas que talvez toleramos há muito tempo, coisas que talvez vamos deixando e não consertamos. A Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 20, a Bíblia vai dizer assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha que interessante, normalmente nós usamos muito esta palavra para falar para quem não conhece ao Senhor. Ele está batendo a porta, abra a porta para que Ele possa entrar. E isso é muito bom, não existe nada errado para você falar isso, mas eu quero chamar a tua atenção para algo muito importante neste versículo. Para quem Jesus está falando nessa carta? Jesus está falando à igreja. Jesus não está falando para quem não aceitou Ele ainda. Jesus está falando a carta à igreja de Laodiceia, uma igreja que achava que estava abalando. O meu cristianismo está abalando. Às vezes a gente acha, não, eu aceitei a Jesus, oh glória, eu vou falar em línguas, pulou no poder. Saul também pulou no poder, mas ele perdeu o reinado, porque não havia transformação. E Jesus agora chega para a igreja de Laodiceia, e Ele está falando: olha, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Então o segredo aqui não é o bater a porta, o segredo aqui é ouvir. Se alguém ouvir a minha voz. E a pergunta nessa noite para vocês, para nós: o que te impede de ouvir a voz de Jesus? O que está te impedindo de ouvir a voz do Messias? O que está te impedindo de ouvir Ele te amar? Porque eu acho muito interessante isso. Eu vou dar um exemplo para você poder entender. Um ano atrás, mais ou menos, um ano e pouquinho, eu comprei para minha esposa um fone de ouvido, sem fio, bonitinho. Não comprei do Paraguai, comprei um bom, né, original. E o negócio é tão bom que me complicou, porque às vezes ela está ouvindo as pregações, ela está ouvindo alguma coisa, ela está com fone, aí estou falando: amor, não tem resposta, irmão. Eu chamo e não tem resposta. Aí às vezes eu tenho que ligar. Eu vou ligar e falar, se eu não quiser ir lá, né, falar com ela. Por quê? Porque o fone é tão bom que ele acaba com o ruído. Você não escuta nada, pode gritar, não escuta nada. O negócio é bom mesmo, irmão. Tecnologia é bom, vale a pena investir. O que eu estou te dando um exemplo? Se eu estiver lá, Jesus chegar, quantas vezes Jesus quer falar com você? Quantas vezes Jesus Ele quer limpar as coisas que estão erradas no teu templo? Mas a gente está com fone de ouvido, ouvindo outras coisas, e o Senhor está querendo falar conosco. Ele vai bater na porta, só bater na porta às vezes você não vai ouvir, mas a gente vai gritar: tem aqueles impacientes, né, que aperta a campainha, ele nem espera dar tempo, ele está gritando. Os entregadores, né, que o digam. Você compra hoje negócio no Mercado Livre, o camarada, ele não aperta nem a campainha, nem olha se tem campainha, ele já está gritando. E Jesus muitas vezes Ele está falando com a gente, mas a gente está tão entretido com outras coisas, que a gente não deixa Ele entrar para cear.
a gente não deixa Ele entrar para transformar a nossa vida. Então quando Jesus Ele entra, quando Ele é Senhor, a gente rompe com coisas erradas. Mas muitas vezes a gente acha que é só repetir as palavras mágicas: eu aceito Jesus como meu Senhor. Mas não. Depois que Jesus é recebido como Senhor da sua vida, você não pode mais aceitar as coisas erradas. Você não pode mais viver com as coisas erradas. Viver com as coisas que impedem a presença de Deus de agir na tua vida. Então Deus está falando com você hoje: tome a decisão de romper com tudo aquilo que é errado. E o que é errado na tua vida? Eu creio que o Espírito Santo está ministrando a você. O que você vê, o que você ouve, o que você faz, será que honra a Deus? Porque é engraçado que às vezes a gente tem atitudes que a gente acha: mas eu estou fazendo isso, mas eu estou buscando a Deus. Só que entenda algo: talvez o que você acha que está buscando a Deus, não é isso que Deus quer. Porque no final, é a tua carne que está direcionando para você onde você vai. É a tua carne que vai dizer: você vai ali, você vai acolá, você vai ali. Mas talvez Deus está te esperando numa posição, e é ela que Ele espera que você esteja, porque essa é o centro da vontade do Senhor. Então o que você precisa romper nessa noite? Jesus hoje Ele está entrando, e Ele vai fazer morada, e Ele vai tirar aquilo que precisa ser tirado. Ele vai cear com você, e na mesa Ele vai apontar: filho, tem que consertar isso, filha, precisa arrumar isso aqui, você precisa andar de uma forma diferente. Terceiro ponto, Mateus 21, 23, tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando. Então, terceiro ponto, aprender a palavra de Deus. Primeiro a gente recebe o Senhor, a gente rompe com as coisas erradas, e a gente começa a aprender a palavra do Senhor. Jesus dedica agora, essa semana, os seus seguidores, para ensinar a palavra de Deus, numa profundidade maior. Haviam assuntos que Jesus precisava tratar a respeito do Messias, de quem Ele era. Os religiosos vão questionar a autoridade dele, vão falar assim: com que autoridade você fala isso? Vão começar a questionar Jesus, mas Jesus não tem tempo para ficar discutindo com eles. E nesse momento Jesus revela com clareza, explicando com detalhe aos discípulos. É nesse momento que Ele vai falar com mais precisão sobre a sua morte. Ele vai explicar sobre a segunda vinda. Ele vai explicar sobre o julgamento final lá em Mateus 25. Ele vai falar do sermão profético em Mateus 24. Ele vai prometer o Consolador, que é o Espírito Santo. E aí a gente vai ter essa referência em João 14 a 16. Entenda algo: depois de você receber Jesus, entender que Ele é o teu Senhor, Ele limpar as nossas vidas das coisas erradas, nós precisamos aprender a palavra de Deus, que é o alimento que a gente precisa para viver bem, porque senão nós somos enganados. Temos exemplo de tantas pessoas que disseram que estiveram numa igreja, mas hoje não estão mais. Sabe por quê? Porque elas não aprenderam a palavra de Deus, porque aquilo que foi ministrado foi para o evangelho mentiroso, que não diz, que diz para você que você não tem que tomar a sua cruz, que aquilo que não te faz bem você arranca fora. Já pensou Jesus na cruz? Você é o Filho de Deus, então sai dessa cruz, não está me fazendo bem. Jesus fala assim: anjo, vem, mata todo mundo. Já pensou se Jesus fizesse isso? Arranca quem está te atrapalhando, arranca quem está no teu pé, arranca quem está pegando no seu pé, tira ele de perto de você. Ei, Jesus não falou isso não. Jesus não falou que lá fora estão pregando para você e falando para você: olha, essa pessoa não faz parte desse tempo da sua vida. Se Jesus quiser tirar, Ele tira, querido. Mas você tem que pegar a tua cruz e seguir. Amar o próximo como a ti mesmo, mesmo que seja difícil.
Mas a gente quer o quê? Um evangelho que nos facilite, um evangelho que eu escolho aquilo que eu quero, aquilo que é bom e aquilo que eu omito. Então, quantos lugares vão omitir algumas verdades da palavra? E por isso a consequência. Aí escuta, a gente sempre escuta, não, porque o Brasil será o maior celeiro, a maior quantidade de evangélicos que vai entrar. Só que cada dia aumenta o plano, né? É 2025, depois 2027, 2028, agora 2030. Até 2030. Só que esquecem que a mesma quantidade que esses mega lugares te dão benefício, te dão todo o conforto, a mesma rapidez com que eles entram, eles saem pelos fundos. Só que sabe por que ninguém conta? Porque o pastor não conhece a ovelha. Então, é um número. Você entrou, beleza. Você saiu, beleza. Porque não tem compromisso com a palavra de Deus. Agora, se você aprende a palavra de Deus, você permanece fincado. Você não sai da tua igreja por qualquer coisa. Você não sai do teu ministério por qualquer probleminha, não. Você permanece fiel porque você fala: Senhor, o Senhor tem aqui para a minha vida. É aqui, vai ter dificuldade. O corpo de Cristo é ferido, irmãos. A gente quer só olhar para o irmão e falar assim: não, meu irmão, ele tem que me tratar bem. O pastor Celso tem que sorrir para mim todos os dias, pastor Celso, porque senão eu vou embora. Se você não sorrir para mim todos os dias, eu vou embora. Mas o pastor Celso também tem situações. Ele é homem, como eu. Ele é um ser humano como nós. E talvez até o dia que o pastor Celso teve um dia ruim. E talvez não é ele que tem que sorrir para mim, sou eu que tenho que sorrir para ele nesse dia. Mas a gente já começa o quê? Não, pisou no meu pé, falou isso, falou aquilo, agora não quero. Porque não conhece a palavra de Deus. Porque se você conhecesse a palavra de Deus, você estaria afirmado, você saberia como agir, você iria orar, você ia conversar, você não ia falar nas costas, você ia chegar e falar: irmão, vamos sentar, vamos conversar. Sem o conhecimento das Escrituras, nós não conseguimos saber nem conhecer sobre a pessoa de Jesus. Então, toma a decisão de estudar a palavra de Deus. É propósito, irmão. Às vezes nós precisamos nos educar. Sabe, no final do ano, no finalzinho do ano, eu não fiz propósito para o ano de 2025. Eu fiz o propósito para a minha vida. Eu falei: Senhor, eu preciso ler mais. Eu preciso ter uma diária lendo a sua palavra. E não só lendo a tua palavra, eu quero me aprimorar mais. Quero ler mais, quero me encher mais, quero me revestir mais. Mas para isso, tem que matar a carne. Então você trabalha o dia inteiro tal. Aí você chega em casa, ainda trabalha um pouco mais, bota as crianças para dormir. Às vezes qual que é o primeiro pensamento? Vou sentar um pouco, vou relaxar, ou às vezes vou dormir. Mas muitas vezes minha esposa sabe disso. Ah, vamos ver uma TV? Eu falo: não vamos ver TV, não vou ver TV não. Né, amor? Eu vou ler a palavra, eu vou ler um livro. Aí até falei para ela, todo orgulhoso, né? Porque ela tem muita habilidade maior que eu nisso. Mas eu falei para ela: ó, em 3 meses eu li 2 livros. Isso vai me enchendo. É propósito, irmãos. Propósito de conhecer mais. Propósito de aprimorar mais. Tanto que eu falei para ela: compra o livro para mim. Ela comprou o livro. Eu falei para ela: acabei. 300 e poucas páginas, acabei em menos de 2 meses. Regrado, lendo um capítulo todo dia. Por que eu estou dizendo isso? Propósito, irmãos, de aprender a palavra, de se aprimorar mais, de conhecer mais. E já vou para o outro. Ela comprou outro que eu nem pedi, falei: passa esse aqui. Agora eu vou para esse. Só preciso começar a escrever mais. Eu fico com dó de escrever no livro. Fico com dó até de escrever na minha Bíblia. Eu faço o meu esboço, às vezes eu tenho que escrever na Bíblia. Às vezes eu faço um risco.
Aí eu mostro para minha esposa tudo orgulhoso, olha o risco que eu fiz na minha Bíblia. O que eu estou dizendo com isso? É estudar a palavra, irmãos. É aprender, é anotar, porque isso vai ajudando a gente a guardar, a memorizar a palavra de Deus. Quarto ponto, Mateus 26, a partir do versículo 6. Agora Jesus, ele vai até a Betânia, lá ele vai ser ungido. Agora é o plano da traição. Então eu chamo esse quarto tópico que você precisa aprender é confiar em Deus. Jesus, ele continua se dedicando ao ensino, ele está ensinando os seus seguidores. E de repente chega uma mulher, ele unge os pés, preparando ele para a sua morte. Também acontece um fato especial, como eu disse, que é a combinação entre Judas e os religiosos judeus, para atrair Jesus em uma emboscada. E é o que a minha esposa me lembrou, que a gente achou muito legal, né? A gente já viu um teaser da nova temporada do The Chosen, e um dos teasers ele mostra exatamente quando Judas, ele vai falar, ele vai vender Jesus, ele vai diante dos fariseus falar com Jesus. E eu achei muito interessante a forma como eles colocaram. O Judas começa falando, não, ele é o Messias, porque eu vi os sinais, eu vi aquilo que ele está fazendo. E aí o fariseu vai perguntar para ele, mas se ele é, por que você está vendendo ele? Aí ele fala assim, porque para mim ainda não é o suficiente, ele ainda não deu os sinais que eu queria que ele desse. E é uma verdade, às vezes nós somos assim. Nós só dizendo, não, eu só vou crer em Jesus se ele fizer aquilo que ele tem que fazer para mim, que eu quero que ele faça para mim. Será que nós confiamos verdadeiramente no Senhor? Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus sabia que Judas estava armando, o que Judas estava planejando. Ele conhecia os propósitos divinos acima de todas as coisas. Mas ele não temeu, porque ele confiava no plano do Pai. Jesus, ao invés de se concentrar nisso, ele se concentra em cuidar daqueles que estavam com ele. Entenda algo, durante a nossa caminhada com Jesus, em direção à cruz, muitas vezes seremos traídos. As decepções muitas vezes se tornarão constantes. Entenda algo, pessoas decepcionam, mas Jesus não decepciona. A tua caminhada aqui, nós que estamos aqui na igreja local, não é com a pastora Ana, não é com o pastor Carlos, não é com o pastor Celso, é com Jesus. A tua caminhada é com Ele. O teu olhar tem que ser para Ele, a tua direção tem que ser para Ele. A gente vai sofrer sim, dificuldades, dores profundas, dolorosas. Vamos nos sentir jogados, talvez escanteados, muitas vezes. Mas Jesus fala, toma a tua cruz e siga. Precisamos aprender a confiar em Deus e não ter medo do que o homem possa fazer. Lembre-se de algo, agora a tua vida está nas mãos do Senhor. Nós cantamos isso. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu sei que a minha vida está na mão dele. E isso só acontece quando verdadeiramente a gente rompe com as coisas erradas. Só que quando a gente rompe com as coisas erradas, o mundo não vai se conformar com isso. E aí vão vir os pratos, vão vir as ofertas, vão vir os entretenimentos, e vão vir todas as outras coisas que têm o objetivo único de te afastar de Deus. Sabe aquele momento, você começa a orar, os jovens aliás fizeram uma peça. Você quer orar, aí toca o WhatsApp, aí é o Facebook, aí é o Instagram,
Aí é o, sei mais, os Suzuki's. E você do tipo, quando você vê, passou, você fala, não, eu preciso escrever isso aqui. Ou às vezes vem só o pensamento, deixa eu olhar tal coisa, deixa eu ver tal coisa. Quem nunca, irmãos? Se você está orando, começa a orar, tem dia que eu estou no carro, começa a orar e começa a falar com o Senhor. Aí daqui a pouco vem na mente, né? Vai ver não sei o que, vai ver o resultado do jogo, vai não sei o que, vai ver se a tua esposa mandou mensagem, vai ver. Olha o saldo do banco. Mas fala, Jesus, deixa minha mente aqui. A gente começa a olhar para Jesus, confiar em Deus. Então o inimigo vai criar situações para tirar o teu foco, para tirar a tua atenção. Concentre-se em Jesus. Tenha propósito. A gente tem lutado lá em casa. O que eu falei, propósito de culto, a gente faz, mesmo cansado. Tem quem chega cansado, fala assim, nós vamos fazer o culto, nós vamos fazer. Aí que a gente canta um louvor, tira um período de oração, vamos ler uma palavra, mas nós vamos porque é um propósito. Nós confiamos no Senhor, olhamos para Ele. Então Deus está falando para você, tome a decisão de confiar em Deus. Jesus confiava. Quinto, Mateus 26, versículo 17 a seguir. Agora vai ser a preparação para a ceia. Vai até o 29. Jesus manda os discípulos prepararem a ceia. Vai ser a festa da Páscoa. Nesse dia Jesus se reúne em particular com seus discípulos. Em João 13, aliás, verso 1, Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos. Ele institui agora a ceia, como a celebração da comunhão da igreja, que nós vamos fazer daqui a pouco. Embora soubesse que todos aqueles, tinham o Judas, que ia trair, mas também os demais iriam abandoná-lo. O Pedro iria negá-lo. Os outros discípulos, cada um é perna para que te quero, cada um para um canto, foge. Ele vai ser abandonado por todos, mas ele não abriu mão de declarar o seu amor e comunhão por seus discípulos. Ele também toma um tempo maior para sua comunhão mais íntima com Deus. Ele fecha a porta do seu quarto, ele vai orar. É intimidade com o Pai. E muitas vezes a gente também tem perdido essa intimidade com o Pai. É o teu Pai que está em secreto, mas a gente anuncia para todo mundo. Ei, eu estou jejuando. Pastor Celso, estou jejuando. Vadinho, estou jejuando. Presbítero, estou jejuando. É o teu Pai em secreto. É a tua comunhão com o Senhor. Mas a gente está pegando isso muitas vezes quando o Senhor espera uma comunhão com você, mas você não ouve a voz dele, você está pegando o momento da tua comunhão e você está, é isso. Uma decisão que a gente precisa tomar é viver uma vida de comunhão com Deus e também com nossos irmãos. Olha aí, está vendo por que eu falei? Às vezes seu irmão vai pegar no seu pé, é aquele irmão chato, que vai brigar com você, que vai puxar a sua orelha, que vai reclamar. Jesus, ele divide um momento de comunhão com eles, com os discípulos dele. Ele não abandonou os discípulos também. Muitas coisas vão acontecer para impedir a nossa comunhão, irmãos.
E nesses tempos, são tempos que a gente precisa orar mais, cada vez mais, como Jesus fez na sua última noite antes da cruz. Jesus orou, Jesus clamou. Sabe, se você perceber que um momento difícil se aproxima, comece a orar, comece a clamar, busque mais a comunhão com Deus, busque também a comunhão com seus irmãos. Às vezes a gente está passando por um momento difícil, a gente se cala, quando o Senhor espera que você vá no corpo, vai falar com o pastor Celso. Pastor Celso, me ajuda, ora por mim, pastor, olha, eu estou passando por isso. Se fortalece, busque ao Senhor, mas também não se afaste. Busque aquele irmão que você confia, fala: irmão, me ajuda a orar, ora por mim, esteja do meu lado, está difícil. Porque senão a gente começa a agir do nosso jeito, e aí vai dar ruim. Tome hoje a decisão de viver em comunhão. Busque ajuda quando você precisar. Não seja egoísta de achar que você vai resolver sozinho. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Sexto, Mateus 27. Agora o negócio vai pegar. Agora é hora de morrer para o mundo. A sexta-feira foi o dia em que Jesus foi julgado pelos homens. Verso 47. A gente vai até Mateus 27, versículo 26. De forma cruel, ele vai ser açoitado, ele vai ser obrigado a carregar a cruz, caminhando em direção ao Calvário, onde ele vai morrer se entregando pela humanidade. Horas dolorosas, horas intensas, horas difíceis. Cada momento, cada ferida de Cristo foi maior, e maior, e maior, e maior, e maior, até que ele dá o último suspiro, ele entrega a sua vida, ele morre, ele é sepultado. A Bíblia vai dizer que Jesus é a luz do mundo. E quando eles estão crucificando Jesus, a Bíblia vai dizer que a partir do meio-dia houve densas trevas. Do meio-dia até as 3 da tarde, noite. Mas dentro dessa noite alguma coisa vai acontecer. Eu vou ministrar em outra palavra isso. Assim como Jesus, ele fez no caminho para a cruz, nós devemos saber que vamos morrer para o mundo. A cruz é dolorosa e cada passo vai se tornando mais pesado. Quanto mais perto da cruz você estiver, vai ficar mais pesado, irmão. Então eu tenho uma boa notícia para você. Depende de como você quer olhar, qual perspectiva. Está ficando mais difícil, você está mais perto da cruz. Então eu não vou dizer para você que vai ficar mais fácil, mas ficar mais difícil é sinal que você está mais perto da cruz. Mas você não pode abandonar a tua cruz. Você não pode largar a cruz. A gente não pode voltar atrás. Mas quantos de nós estamos deixando ela? Quantos de nós estamos dizendo: chega, eu não aguento mais, eu não quero mais isso, eu vou abandonar, eu vou largar, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou sair, acabou tudo. Leve a sua cruz como cristão, irmão. Creia, é a sua carne que vai morrer, e vai ser doloroso, mas é quando você estiver sendo espremido que o melhor azeite vai sair.
Compara o preço do azeite e compara o preço da azeitona. O que é mais caro? Azeite está caro, irmãos. Tem lugar que o azeite agora está até naqueles fechadinho, né? Eles colocam o azeite fechadinho, você tem que pedir lá para o caixa, abre lá para eu pegar o azeite. Antes você pegava, né? No mercado estava livre, você vai e pega o azeite. Mas tem alguns que o azeite está tão caro que você tem que ir lá pedir acesso para poder pegar o azeite. Você só paga na hora que você estiver indo embora. Aí você pega. Porque é caro. Que a gente se permita ser torcido pelo Senhor. Porque se nós estivermos na mão do Senhor, nós estamos na melhor mão. Às vezes a gente pena no mundo, tem gente que pena no mundo, o diabo vai espremendo e vai detonando você. Mas se você estiver na mão de Jesus, Jesus ele espreme, vai saindo óleo, ele vai passando, ele vai cuidando, ele vai falando: filho, vai doer agora, mas eu vou estar com você, eu vou estender minha mão para você, confia, está difícil, mas vai em frente. Depois eu vou passar o meu bálsamo, mas está difícil agora, mas não desista, continua. Morrer para o mundo vai ser difícil, mas toma a decisão de levar a sua cruz. Sétimo, ainda em Mateus 27, Jesus ele morre, agora é sábado. Cada família se recolhe, rememoram o êxodo, é o dia do descanso. Enquanto todos estavam na sua casa, o corpo de Jesus estava dentro do túmulo. Ele havia cumprido a sua missão, mas precisava esperar o terceiro dia. Então o sétimo ponto: aprenda a esperar em Deus. Jesus precisava esperar até o terceiro dia, como havia prometido. E esperar não é fácil, irmãos, mas é uma prova de confiança e sabedoria. Será que nós temos buscado isso do Senhor? Que agonia, né, irmãos, quando a gente tem que esperar. Quando a gente está contando, mais difícil é quando a gente está com tanta pressa e a pessoa fala assim: espera aí só um minutinho. Você está assim: pelo amor de Deus, vai logo, eu já estou aqui. Não, espera aí mais um pouquinho. Existem momentos em que não podemos fazer nada além de esperar e ver Deus agir em nossas vidas. Vão haver momentos na tua vida, se já não houveram, que você vai ter que aprender a esperar, e você não tem nada o que possa fazer. E muitas vezes Deus permite que isso aconteça, porque é o teste da tua fé, da tua perseverança. Mas você fala: pastor, mas eu estou sendo morto, já estou morto para o mundo, eu tenho que esperar ainda mais. O que mais eu tenho que esperar? Jesus fala lá: calma, filho, porque eu estou adornando a minha noiva. Eu estou te colocando no prumo, para você saber que eu sou Deus, que eu sou Senhor, e eu vou te ajudar. Mas o nosso problema é que a gente não consegue esperar muitas vezes. A gente quer fazer logo, é muito tempo, é muito agonizante. Mas você vai perceber que quando você espera no homem, é agonizante mesmo. Irmão, esses dias eu fui na caixa com a minha esposa. Que agonia, irmãos. Às vezes a gente, quem nunca, a gente olha: esse daí está batendo papo, esse tá batendo, eu estou aqui esperando. Aí você vai, você espera 3 horas para ficar 10 minutos. É agonizante, irmãos. Quando esperamos do homem, logo vem o desespero, porque o mundo nos decepciona. O salmista vai dizer isso, Salmo 108, versículo 12, vai dizer assim: dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Salmo 108, verso 12. Mas nós devemos esperar confiando em Deus. Salmo 41, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor. Mas eu preciso esperar.
Então Deus está falando com pessoas hoje. Tome a decisão, porque isso é uma decisão, de esperar em Deus. Não faça por aquilo que você acha. Espera. Deus vai colocar a mão. Deus vai dar a direção. É difícil? É. Mas aprenda a esperar. E o último, irmãos. Capítulo 28, verso 1 ao 6. No domingo, aos primeiros raios da luz da manhã, surge uma luz mais forte que o sol. O túmulo se abre. E Jesus ressurreto sai cheio de vida e cheio de glória. Agora Jesus está vivo. Ele está pronto. O propósito acabou. A luta foi embora. Agora é só vitória, só vitória. Agora é só vitória. Mas espremeu, doeu, morreu, mas ressuscitou. Será que você ressuscitou? Às vezes a gente está dentro da casa do Senhor, mas a gente está perdido. Às vezes nós estamos dentro da igreja, mas a gente está perdido. Mas Deus está falando hoje para você, filho, eu quero ressuscitar você, mas você precisa morrer. O problema é que a gente quer ressurreição, mas a gente não quer morrer. Mas se você não morrer, você não ressuscita. Se você não morrer para o mundo, você não ressuscita para Jesus. Mas Ele está falando para você: se você morrer, eu vou ressuscitar. Se você entregar, eu vou fazer. Se você deixar, eu vou ser Senhor. E se eu for Senhor, os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Depois de morrer para o mundo, esperar em Deus, chegou a hora de viver a vida, e vida em abundância. Mas é só isso aqui? Abundância é isso aqui, igreja? É? Jesus vai te dar casa, carro, 1 milhão? Ele pode dar, pode. Mas essa não é a vida abundante que Ele está falando. Quem tem Jesus tem. Quem tem Jesus tem. É abundância. Eu tenho alegria. Ele me preenche. Mas a gente está preocupado. Mas a gente que está preocupado, eu preciso ter, eu preciso alcançar, eu preciso não sei o quê. Mas eu vou te falar uma coisa para você: você pode correr por tudo isso, mas tudo isso vai ficar. Aí a gente canta um louvor: pode o ímpio prosperar, mas sua herança sou eu que vou herdar. Uma mesa estenderá e o meu cálice transbordará. Não é isso? Porque a palavra do Senhor fala assim, que lá as ruas são de ouro, de cristal. O que as pessoas se matam para ter, a gente vai pisar lá. Eu quero ouro, 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 ouro. Eu já tenho. Mas cadê, pastor? Ô, meu irmão, quando Jesus voltar vai ter ouro. Você vai pisar nele, eu vou pisar nele também. É meu, é nosso, é tudo nosso. Pensa isso, né? O presbítero falou isso no estudo, é uma verdade. Pensa que as pessoas se matam hoje, roubam para ter. Lá é chão. A gente não está nem aí com o chão. A gente pode fazer um esqueminha aí, irmãos. A gente pede para o irmão Neilton, aí os irmãos mais fortes aí, quebra um pedacinho e leva um pedaço de chão aí, irmão. Quem vai querer? Ninguém quer, né? Lá é ouro, irmãos. Mateus 10,
38. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E aí, querido? Está levando sua cruz ou não está? Se não está, Deus está te chamando hoje. Conserta a tua vida. Entra no centro da vontade dEle. Para de olhar para homem. Para de olhar para mulher. Para de olhar para... Seja lá quem for, olha para Jesus. Se você olhar para Jesus, você não vai se decepcionar. Se você olhar para Jesus, você vai ser completo. Vamos ficar de pé. A caminhada para a cruz não é fácil, mas é o único caminho mostrado por Jesus para quem quer seguir Ele. Ele falou que a porta é estreita. Então não escolha o caminho mais fácil, irmãos. Sabe quando você está dirigindo, que você fala assim, não, vou para o caminho mais fácil. E aí a gente se dá mal. Escolha o caminho que é do Senhor. E no final você vai ver que não é tão difícil assim. Porque com Jesus dando a direção, a gente pode andar de olhos fechados e Ele vai nos proteger. E é essa confiança que a gente tem que ter. Eu poderia fazer um teste com a igreja hoje aqui sobre confiança. Eu não vou fazer porque a gente vai demorar muito tempo. Mas faz o teste. Pega uma pessoa, qualquer dia, e fala assim, fecha o olho e eu vou dar a direção para você. Fecha o olho e anda aí, ó. Você só vai ouvir minha voz. A minha pergunta é, quantos não vão abrir o olho? Vão falar assim, não, eu confio. Deixa eu abrir meio assim o olho. Mas andar com Jesus é assim. A gente pode estar de olho fechado e a gente sabe que Ele vai levar a gente para o lugar certo. Então nessa caminhada, cada dia a gente deve decidir receber a Cristo como Senhor. Todos os dias a gente coloca Ele como Senhor, porque todos os dias nós somos tentados em tantas situações. E a gente vai falar, Senhor, o Senhor é Senhor. Diz aí, é o Senhor que faz tudo. Então, decida receber Cristo como Senhor da sua vida. Rompa com as coisas erradas. Aprenda mais a palavra de Deus. Tem vários tópicos. Aprenda a confiar em Deus. Viva em comunhão com o Senhor. Morra para o mundo. Espera no Senhor. Viva para Deus. É o último tópico. Viva para Deus. Tem o louvor do Márcio Nascimento que fala isso, né? Sou feliz. Não é isso? Eu vivo para Deus. Não sei todo o louvor, mas eu sei umas partes. Então, irmãos, decida tomar a sua cruz. Feche os teus olhos nessa noite, eu quero orar por você. Senhor Jesus, nessa noite a tua palavra foi ministrada. Pai, eu não tenho poder de convencimento nenhum, mas o teu Espírito é aquele que convence. O teu Espírito é aquele que mostra a verdade. O teu Espírito é aquele que dá direção. Senhor, fala com a tua igreja, Jesus. Eu sei que o Senhor já falou. O Senhor já abriu os olhos. Nós estamos na campanha na quinta-feira. O Senhor já tem aberto os olhos, os ouvidos. O Senhor falou hoje, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que a gente tenha ouvidos para ouvir, Senhor Jesus. E que a gente possa abrir a porta para o Senhor fazer aquilo que o Senhor quer fazer. Por isso nessa noite sobre o teu povo, sobre a tua igreja, renova, Senhor, nessa noite. Renova a tua unção, renova a tua graça, renova o teu poder. Manifesta o teu Espírito Santo, Senhor. Manifesta a virtude do teu Espírito, Senhor. Que nós tenhamos todo dia, Senhor, essa decisão de pegar a nossa cruz e seguir, Senhor Jesus, não desistindo. Por isso, Senhor, aqueles que estão fracos, renova as forças nessa noite, Senhor Jesus, que eles sejam renovados pelo teu Espírito Santo. Entra nesse coração, faz morada, Senhor.
Quebra todo o jugo do pecado, Senhor Jesus. Que os nossos olhos, que a nossa mente, que o nosso coração esteja voltado para Ti nessa noite. Por isso, nessa noite, eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo o Teu povo, ministro os Teus propósitos, é o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém.